Vou falar um pouquinho sobre vida real, sobre como hábitos bastante comuns no dia a dia das pessoas impactam absurdamente na nossa digestão. Eu sou o Dr. Marcos Ratti, sou cirurgião do aparelho digestivo e se esse conteúdo te interessa, aproveita para curtir e compartilhar com quem mais quer e precisa aprender sobre esses hábitos. Sabe qual que é o hábito que mais destrói a digestão? É a gente comer no automático. E o que é comer no automático? É entender a refeição não como um ritual, mas sim como simplesmente mastigar e encher a barriga. A gente tem uma fase na nossa digestão que a gente chama de fase cefálica, quando o corpo se prepara para a digestão mesmo antes de comer. Então, quando a gente chega naquele horário do almoço, que a gente já pensa no almoço, já começa a ter uma certa fome, já começa a salivar, já até sente o cheiro da comida sem tê-la ainda por perto, isso já é uma preparação das enzimas digestivas esperando já a refeição que está por vir. E quando a gente essa refeição é super importante a gente prestar atenção no que a gente está fazendo. Por quê? Porque quando a gente presta atenção, a gente complementa essa fase cefálica com a nossa mastigação, que é extremamente importante. Pensa comigo que o único lugar que tem dente no sistema digestivo e que tritura o alimento é na nossa boca. Todo o resto não tem. Então a fase da trituração é importante. Junto com essa trituração tem a salivação. O alimento ele precisa ficar umidificado para ser melhor digerido. E quando ele chega bem mastigado, com bastante saliva, lá embaixo no estômago, trazido pelo esôfago, o trabalho do estômago fica muito mais facilitado. Muitas vezes a gente vai nos restaurantes, nos self-services, nos buffets, principalmente nos fast foods, vendo as pessoas comerem olhando para o celular, vendo as pessoas comerem muito rápido sem mastigar, vendo as pessoas comerem e tomarem líquido para empurrar um alimento que não foi adequadamente mastigado. Isso destrói a digestão. Por quê? Porque toda a nossa digestão é feita no meio líquido. Então, se eu tenho pedaços de alimentos que não são triturados, que ficam grandes, o líquido digestivo, as enzimas não conseguem penetrar e ter uma boa absorção. E esse pedaço que não foi mastigado, ele vai ser digerido lá pela nossa flora intestinal, no intestino delgado e também no intestino grosso. Isso vai dar sintomas de gases, distensão abdominal, sensação de estômago parado, muitas vezes até gastrite e refluxo. Outro, outro ponto importante que sabota a nossa digestão. Lembra que até muito tempo atrás a gente era orientado para comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, estimulando lanches entre as refeições? Pois é, isso vinha de uma época em que a indústria alimentícia era muito pautada em cima da produção de cereais, açúcares, carboidratos em geral, que dão uma saciedade muito, muito fugaz. Isso não é natural para o nosso corpo. Nós ancestralmente sempre comemos em grande quantidade e ficávamos muito tempo em jejum porque nós não tínhamos agricultura nem tínhamos conservação de alimento. Então, para o sistema digestivo é muito mais interessante e naturalmente nós termos refeições maiores, especificamente com mais proteína, entendendo que essa digestão vai ser muito bem mastigada e muito bem triturada, isso vai ser melhor absorvido, tendo um espaço, um intervalo entre as refeições. Então, entre as refeições, se você estiver bem saciado, é desnecessário e contraprodutivo ficar fazendo pequenos snacks, pequenos lanchinhos, usando cafeína. Por quê? Porque isso estimula demais a nossa fermentação, estimula demais a nossa insulina, estimula demais a nossa microbiota e muitas vezes estimula a motilidade do intestino, fazendo com que haja um desbalanço da motilidade do intestino. Então, o fato de você ter refeições que te saciam e que te levam para 3, 4 horas, às vezes 5, 6 horas de saciedade é muito melhor do que você particionar essas refeições em 2, 3 momentos em que o sistema vai fermentar a cada momento que ele é
em que ocorre a ingestão do alimento. Outro ponto extremamente importante. Depois da pandemia, nós tivemos um boom do trabalho remoto, do home office. E esse sedentarismo de trabalho muito tempo sentado, mesmo entendendo que o paciente possa fazer uma academia num ponto ou outro do dia, num horário ou outro do dia, esse sedentarismo do trabalho remoto, ele é extremamente deletério para a nossa digestibilidade. Por quê? Porque quando nós estávamos novamente lá na caverna, geralmente nós tínhamos que nos deslocar até o ponto em que a gente tinha alguma comida, comer o máximo possível, porque a gente não tinha como saber se teria uma próxima refeição ou não, e voltar para a nossa caverna, para a gente se proteger dos nossos predadores que nos caçavam no final do dia. Então, a movimentação das pernas, a movimentação do corpo após cada refeição, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela estimula a digestão e diminui o pico de glicose, diminui o pico de insulina. E ajuda muito a desfermentar. O que acontece é que a nossa atividade física hoje, ela está muito restrita a determinados pontos. Então, faço academia 1 hora e passo muitas vezes o dia inteiro ali sentado, sedentário, trabalhando. Então, o fato de ficar muitas horas sentado faz com que a digestão fique cada vez mais lenta. E como resolver isso? Se possível, dar uma caminhadinha depois das refeições. Se possível, fazer agachamentos a cada 40, 50 minutos, 1 hora de tempo de ficar sentado. Isso vai minimizando a baixa digestibilidade que esse sedentarismo dá. Outro ponto importante que sabota a nossa digestão: falta de um sono adequado, além, obviamente, do estresse. Tanto a falta do sono adequado quanto um estresse crônico e alto faz com que haja uma desregulação da nossa insulina e da nossa glicose, principalmente à noite. Isso faz com que a gente tenha mais fome e tenha mais comportamento de compulsão alimentar. E sempre a compulsão alimentar ela vai para o carboidrato. Por quê? Porque o cérebro já sabe que se ele comer algum carboidrato, algum doce, alguma farinha, algum pãozinho, algum snack, ele vai ter aquela energia mais rápida para ele continuar se estressando, pensando ou eventualmente trabalhando. Então, esse carboidrato que por um tempo te alimenta e te deixa um pouquinho mais aceso, vai lá para a sua flora intestinal, vai lá para sua microbiota, estimula a sua microbiota a produzir gases, produzir estufamento, produzir distensão abdominal. E o sono profundo, ele tem um efeito reparador, tanto para o cérebro quanto para o músculo, mas especialmente para a digestão. Existe uma varredura, um trabalho do fígado muito importante durante o sono que faz com que haja uma detoxificação da nossa digestibilidade no sono profundo. Então a gente não consegue ter um sono, uma digestão boa, tendo um sono ruim. Por quê? Porque a digestão ela depende dessa detoxificação noturna. Outra coisa importante, a gente não deve, em tese, jantar a partir das 19, 20 horas. Por quê? Porque a nossa digestibilidade recebe recebe um estímulo muito grande do sol e ela é desestimulada com a ausência do sol. Então a nossa digestão noturna é muito ruim, muito lenta. Então o mesmo alimento que a gente ingira ali pelas 20 horas vai ter uma digestibilidade muito mais lenta do que um alimento igual, tamanho, quantidade, etc., qualidade, às 8 da manhã. Então, a nossa digestibilidade, ela precisa descansar à noite. Então, eu não posso estimular a minha digestibilidade, eu não posso estimular o meu músculo, eu não posso estimular o meu cérebro à noite. Por quê? Porque eu vou ter privação de sono. É importante entender que se eu tenho muita fome à noite, se eu tenho muita fome no final do dia, foi porque as refeições anteriores não me saciaram. Então, se você precisa jantar e tem uma fome de leão no final do dia e à noite, certamente foi porque as suas refeições, almoço e café da manhã, não lhe saciaram no início do dia.
Outra coisa extremamente importante que impacta na nossa digestão, a falta de água, a falta de rotina e a falta de uma variabilidade da nossa alimentação. Nós precisamos comer alimentos variados. Então, quando a gente fala, por exemplo, em carboidrato, as pessoas pensam nas farinhas, mas o carboidrato pode ter na fruta, tem nas carnes, tem nos legumes. Então, a gente precisa ter uma alimentação variada com vários estímulos da nossa digestibilidade, entendendo que a gente precisa tomar água, porque fora das refeições, obviamente, por quê? Porque todo o nosso sistema digestivo ele trabalha em cima do meio aquoso. Então, a água é necessária para ter as funções digestivas adequadas. E ter uma rotina mínima, horários mínimos. Por quê? Na digestibilidade das refeições, por quê? Porque a digestibilidade ela depende de hormônio. O hormônio depende para ser produzido e o hormônio demora meia hora, 20 minutos, 40 minutos para ser produzido. Então, a nossa digestibilidade, tendo basicamente uma rotina mínima, vai auxiliar demais na performance da digestão. Por quê? Porque já prepara a digestão mesmo antes de acontecer a refeição. E outra coisa extremamente importante é não pular as refeições. Muitos pacientes querendo emagrecer ou por por pressão de trabalho, de estresse, pulam a refeição principal, ou o café da manhã, mesmo tendo fome, ou o almoço. E isso faz com que a recuperação daquela fome que não foi saciada provavelmente vai ser de alimentos com pior qualidade. Provavelmente vai ser de alimentos que que te levem mais compulsão, mais calóricos, com mais carboidratos, com mais farinhas. Então, quando você pula a refeição, tenha em mente que a refeição que vai saciar aquele buraco que ficou tem que ter uma qualidade mínima, mínima, semelhante àquela refeição que foi pulada. E quando a gente fala de saúde digestiva, só para concluir, a gente precisa entender que antes de pensar em algum diagnóstico mirabolante, antes de pensar em algum desequilíbrio importante na forma ou na função da digestão, antes de pensar em alguma doença, a gente precisa se ater para esses gatilhos de sabotagem da nossa digestão. Muitas vezes, quando a gente consegue mexer nesse ritmo circadiano, nesse estilo de vida digestivo do nosso paciente, a gente resolve muito problema.